ao som deste hino, nós humildemente nos aproximamos de Ti, agradecido por esta oportunidade tão singular. Senhor, abra os céus nesta manhã e reparte para nós o pão da vida, a Tua palavra, Pai. Queremos estar ao pé da cruz, nossos corações inclinados perante o Senhor, para sermos ajudados por Ti. Senhor, nós viemos aqui, não porque somos bons, não, mas viemos aqui para sermos bons, aprender do Senhor como sermos bons. Jesus, somente os bons é que entrará nos céus, os bons segundo Deus. E quem faz um homem bom não é a técnica, mas é o Espírito Santo. Capacita-nos, Pai, encha-nos, Pai, com as qualidades do Senhor, porque uma vez possuindo as qualidades do Senhor, seremos bons. Perdoe os nossos pecados, perdoe nossas incredulidades, faça-nos mais crentes em Sua palavra. Com o perdão de nossos pecados pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. É maravilhoso estar aqui. Você deve amar isto. É um privilégio singular. Vir à casa de Deus é uma riqueza. Se você acha que trazer seus filhos para a escola, levar seus filhos para a escola para aprender o beabá, a matemática, o português, o inglês, se você acha que isto é riqueza, muito mais riqueza é trazê-los à casa de Deus. Eu estava tão feliz ali no meu escritório, vendo as crianças responder as perguntas do professor. Fiquei feliz. Aí eu chamei meu menino ali no escritório e falei: você invista nesses filmes. Só lá em casa nós temos uns 30 filmes da Bíblia. Pega aquele, nós temos lá em fita de vídeo. Pega e grava em DVD e ofereça aí para os pais. Isso é rico. Eu criei meus filhos assistindo isto, filmes evangélicos. Tem coisa que você tem que esquecer, tem coisas que não bate com a Bíblia. E aí cabe os pais assistir com os filhos e dizer: filho, isso aqui você tem que deixar de lado, porque esses filmes foram produzidos por pessoas que não eram reveladas, pessoas denominacionais. Aí você tem que ter o filtro. Porém, tem muita coisa útil ali para você incentivar seus filhos. Está vendo? Isso aqui está escrito lá na Bíblia, sim. É muito melhor assistir esses filmes do que assistir televisão, com essas novelas sujas, a internet, essas coisas da Disney. Eu não criei meus filhos desta forma. Pelo menos você vai ter paz de consciência. Se eles, a hora que emancipar, escolher o mundo, pelo menos você não vai ter peso de consciência e dizer: eu não ensinei essa doutrina. Você vai dizer: eu ensinei tudo concernente à Bíblia. Se eles não optaram para a Bíblia, então é foro deles, né? Foro deles. Mas pelo menos você vai ter paz de consciência de ter catequizado seus filhos no Evangelho. Pegue, nós temos já alguns filmes, clipes ali, desenhos bíblicos. Pegue e assista com seus filhos, incentive-os a assistir, que isso cria neurônios espirituais neles, cria qualidades bíblicas dentro dele.
A maior paixão de um pai é criar qualidades bíblicas no coração do filho. Isso é o ministério de pai e de mãe. Estava vendo os menininhos do irmão Gabriel ali respondendo. Fiquei feliz. Irmão Gabriel, cadê ele? Está aqui? Está ali. Eu os amo, vocês, eu tenho vocês como meus filhos. O Gabriel é muito amigo do Tiago. Cresceram juntos ali em Goiânia. Tem como meu filho. Ele estava viajando, como um desbravador. Às vezes o homem tem que dar sair, não é? Mas vai e volta, né? Eu estava vendo os meninos dele ali na escolinha, aí eu senti, vocês devem vir para cá, morar aqui mais perto, os meninos participar das escolinhas, para dar prazer para vocês no amanhã. Criar os filhos fora das escolinhas dominicais é ruim demais, é ruim. Se pode, por que não, né? E hoje pode, hoje nós vivemos num país rico. Você diz, não pastor, a vida está difícil. Não, mas muito mais difícil estava há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. Hoje, por mais difícil, ainda é fácil. Eu quero vocês aqui, viu? Com suas crianças, aqui na escolinha, os filhos cantando igual o pai. A igreja é rica. A igreja é rica, a riqueza da igreja não está baseada em dinheiro. A riqueza da igreja está baseada no caráter do seu povo. Estava dizendo para uma irmã agora há pouco, ali fora, estava dizendo, olha, o diabo não nos pega na doutrina, ele sabe que na doutrina ele não nos pega. Graças a Deus, Deus tem nos dado essa iluminação. Mas cuidado para ele não nos pegar no dinheiro. Cuidado para ele não nos pegar no dinheiro. Porque são 3 coisas que o anjo disse para o profeta ter cuidado: dinheiro, fama e mulher. Até que doutrina ele não falou, né? Podia ter falado a 4ª, doutrina. Mas ele falou que essas são as mais vulneráveis de nossas vidas: dinheiro, fama e mulher. Mas se o anjo falou e nós ouvimos, então nós vamos cuidar, assim como nós cuidamos da falsa doutrina, nós vamos cuidar também desses outros 3 itens. Mulher para o homem, mas para a mulher é o homem, né? Mulher, a mulher, o homem diz, cuidado com mulher, fama e dinheiro. E para a mulher ele diz, cuidado com homem, fama e dinheiro. Com homem é tão prejudicial quanto a mulher é prejudicial, fora dos estatutos de Deus. Deixa eu repetir isto: a riqueza da igreja não está baseada em dinheiro. A riqueza da igreja está baseada no caráter do seu povo. No caráter do seu povo. Pastor, a missão dele é colocar caráter na igreja. Aí isso me veio forte esta manhã, e eu senti de ler com vocês. Abra suas Bíblias aí em Hebreus 13. Hebreus 13, verso 7 e verso 17. Abra suas Bíblias aí, em Hebreus 13, verso 7 e verso 17. O pastor é um caduco no bom sentido, né? Ele fica caduco de ver as crianças fluindo em Cristo, os adolescentes fluindo em Cristo, os casais fluindo em Cristo. O sucesso de uma igreja é o caráter do seu povo. Uma igreja que não tem caráter é uma igreja que não tem sucesso. Então o pastor, ele investe com a alma no caráter do seu povo. E aí Paulo nos recomenda aqui em Hebreus 13, verso 7 e verso 17. No verso 7 ele disse: lembrai-vos dos vossos pastores, lembrai, que vos falam a palavra de Deus, não doutrina errada, mas a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.
Eu creio que não temos deixado isto vago para vocês. Agora o verso 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. O pastor não deve fazer isto gemendo. Estou sofrendo por causa do povo. Não, nada é sofrimento para o pastor, tudo é alegria, tudo é alegria. Porque isto não vos seria útil, ter alguém diante de vocês gemendo. É difícil demais cuidar do povo. Eu me encanto de ver aquele filme, Os 10 Mandamentos. Israel, um povo problemático demais para Moisés, porém Moisés olhava para eles quando eles estavam lá no vale, e Moisés dizia: povo de Deus, povo de Deus. Ele levanta a mão e fala: povo de Deus. Ele não falava povo. O próprio Deus chamou o povo de, como é que é a frase que ele chamou? Obstinado. O próprio Deus chamou o povo de obstinado. Mas você nunca viu Moisés chamando o povo de obstinado. Moisés não, Moisés dizia povo de Deus. O próprio Deus disse para Moisés: saia da frente que eu vou detonar e destruir esse povo, depois eu tiro outra geração de você. Moisés parou na brecha e disse: Senhor, se eu for matar eles, você tem que matar a mim primeiro. Eu paro na brecha por esse povo. Aí está o papel do verdadeiro pastor. Brigou até com Deus por causa do povo. Brigou até com Deus por causa do povo. Eu tenho pensado nisso e tenho falado para vocês isto. Você quer falar mal, fala de mim, mas não fale do meu povo. Quer bater, bata em mim, mas não bata no meu povo. Eu amo esta gente. Eu não estou aqui para ser uma figura decorativa. Estou aqui parado na brecha por cada um desta gente. Aqueles que me têm como pastor, eu tenho ciúmes deles. Tenho ciúmes, pode estar lá embaixo. Pode estar lá embaixo. Mas eu amo também. Você já viu um pai que odeia o filho? Se ele odeia um filho é porque ele está com a mente errada. Mas é difícil isso acontecer. Um pai, por mais errado que o filho seja, ele ama o filho. E outra coisa, pai não tem partidarismo. Ama mais o Zequinha do que o João. Ama mais a Marinha do que a Terezinha. Não. Pai ama todos iguais. Irmão tem partidarismo. Irmão tem. Irmão quer que o pai ama mais ele do que o outro. Irmão na família. Faz até briga um com o outro. Ciúma, porque às vezes o pai dá mais atenção para um do que o outro. Sabe por que às vezes o pai dá mais atenção para um do que o outro? Porque às vezes aquele um que ele está dando mais atenção está caído, está precisando de uma atenção maior. O pai do filho pródigo teve que repreender aquele filho que estava na casa dele. O filho ficou rebelde, disse: pai, eu vivo com o senhor toda a vida, sou fiel a ti. O senhor nunca fez um churrasco para mim, um novilho cevado. Agora este irresponsável que sai de casa e volta, o senhor faz churrasco, novilho cevado, chama o povo. Aí o pai disse: meu filho, senta aqui, deixa eu conversar com você. Você, tudo que eu tenho é seu. Agora esse coitado se tornou um desertor, desfiliou-se de nós, e agora ele volta, eu vou receber com pancada, ele está precisando de azeite para curar as feridas, vamos ajudá-lo, o sangue dele é o sangue nosso, não vamos espancar não, vamos ajudá-lo. É a razão de muitos escandalizar: pastor, por que o senhor dá oportunidade para aquele irmão não vale nada. O pastor está tentando animar aquele irmão, mostrar que aquele irmão, só o fato dele crer na mensagem, ele tem uma qualidade. O pastor está curando as feridas. O pastor não tem partidarismo. Ele ama a Chiquinha do jeitinho que ele ama o Joãozão. Viu? Como um pai não tem partidarismo. Se você não entender isso, você vai escandalizar, viu? Na família isso acontece. Aí você abra também em 1 Pedro capítulo 5,
Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, como que o pastor deve trabalhar na causa de Deus. Leia comigo, primeira, não é porque é epístola, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4. Pedro nos dá as regras, como deve proceder um verdadeiro pastor. Presbítero quer dizer pastor, não é? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Aí ele disse: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, não por força. Nenhum pastor deve estar diante do povo por força de necessidades materiais. Isso é pecado. O pastor está diante do povo como uma profissão. Pastor não é profissão, pastor é ofício divino. Toda a vida eu trabalhei profissionalmente, aqui que não precisou, mas quando eu morava no norte eu trabalhava secularmente para não ser pesado. Eu nunca me coloquei diante da igreja para pedir dinheiro. Eu ensinei a igreja a ser dizimista, ser ofertante, porque isso é doutrina bíblica. Mas eu nunca coloquei diante da igreja para pedir dinheiro. Como o profeta até ensina na mensagem à ordem da igreja. Se chega algum necessitado na igreja, uma visita de irmão necessitado, o pastor deve colocar diante da igreja e pedir oferta para aquele irmão que quebrou, teve um prejuízo, aquele irmão que vem de fora. Eu nunca fiz isso e nunca tive autorização do Espírito para fazer isso. Quando vem me pedir, se eu tenho no bolso, eu dou. Se não tem, eu não uso púlpito para isto. Eu respeito o pastor que faz, eu respeito, eu não critico. Porém eu estou falando eu creio mais nas ofertas alçadas da igreja, nos dízimos. Isso é cristão, é bíblico. Então ele disse: tendo cuidado dele, do rebanho, não por força, mas voluntariamente. Vida cristã não é forçada, é voluntária. Você voluntariamente optou para ser cristão. Optou para ser cristã. Foi uma escolha. E a sua escolha determina seu destino. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Essa é a qualidade do presbítero. Aí vem o verso 3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Domínio, pastor não é dono da igreja, ele é o conselheiro da igreja, ele é a bússola da igreja, é o olho da igreja, mas ele não é um delegado. Ele deve ensinar com toda a autoridade do Espírito. Aqueles que crer nele sairá bem. Porém, aqueles que não crer, ele não é culpado, não é? Pelo menos ele ensinou. Mas ele ensina não como tendo domínio, não. Ele ensina como um amigo, como um companheiro, como um advogado que quer livrar o povo do inferno. Essa é a posição do pastor. Ensina as jovens a não cortar o cabelo, não andar como mundana. Por que ele ensina? E é dever dele ensinar? Porque ele é o olho de Deus, é a boca de Deus, para advertir o povo para não entrar por caminhos errados. Mas, porém, todavia, é foro das pessoas aceitar o ensino dele ou não. Pelo menos ele fica com as mãos limpas naquele dia do juízo. Mas eu quero que você saiba disso: o pastor não tem domínio. Para começar, ninguém manda em ninguém, gente. Isso é ilusão ótica pensar nisso. O marido dizia: eu mando na minha esposa. Manda nada. Ela faz escondido. Só para te decepcionar, Deus permite ela fazer escondido. Eu mando no meu marido. Manda nada.
Ele faz escondido. Ninguém manda em ninguém. O máximo que podemos fazer é aconselhar. Obedecer é entre a pessoa e sua convicção com Deus. Aí vem o verso 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ao obedecer, nós alcançaremos a incorruptível coroa de glória. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para isto, com muito respeito, cada um de vocês, com muita seriedade. Nós temos que aprender a ser mais sensíveis à voz do pastor. Vocês não têm um pastor moleque aqui, sem vergonha, mulherengo. Sou casado há 33 anos, nunca usei de baixa calão com irmã nenhuma. Eu recebo-as no escritório como filhas. Às vezes eu brinco com uma com a outra, mas é para descontrair. Mas nunca passei os limites. Agora eu quero te dizer sobre a brincadeira do pastor. Até a brincadeira dele é Deus. Você fica levando em brincadeira a brincadeira dele. Às vezes aquilo é a maneira que Deus usou para te ajudar. Eu me lembro em 1977, eu sou crente desde o ano de 1972, nesta mensagem, me batizei com 12 anos. Em 75 eu mudei para a capital de São Paulo e fui criado ali. E lá estava o pastor Dércio da Rosa Viana, um moço muito sincero, muito puro. Porém, ele teve esse lapso de pensar que o pastor dele, as brincadeiras do pastor dele, era brincadeira só. Em 1977, eu já era obreiro, eu fui consagrado em 77. Ele veio para o encontro de Goiânia, encontro de pastores, e eu fiquei lá cuidando da igreja, lá em São Paulo. Aí, nesse encontro, foi justamente em dezembro, agora está fazendo 77 para 2017, está fazendo 40 anos, não é isso? 40 anos. 40 anos que o pastor Dércio partiu. E 38 anos que a minha mãe partiu, foi também em dezembro de 79. Aí ele veio para Goiânia no encontro, ele tinha um Opala muito bonito. Naquele tempo Opala era o carro do ano. Opala preto, em 77. Vocês lembram quando saiu o Opala? É macio, bonito. O pastor dele, o pastor Joaquim, que é o nosso pastor, brincou com ele. Brincando, por isso que eu digo, cuidado com as brincadeiras do seu pastor. Você pensa que é brincadeira, às vezes é Deus, viu? É Deus. Falou, irmão Dércio, você podia me vender esse carro seu? O pastor Joaquim toda a vida foi apaixonado em Opala, ele possuiu vários. Você podia me vender esse carro seu? O pastor Dércio falou, não, de jeito nenhum, Deus me deu ele, eu não quero vender não. Falou brincando. E aí insistiu nessa brincadeira. Por fim, quando ele estava despedindo para voltar para São Paulo, ele disse, irmão Dércio, você podia me dar esse carro seu? Me dá. O pastor Dércio achou aquilo absurdo. Falou, não pastor, eu tenho que voltar com a minha família. Sabe o que aconteceu? Ele não obedeceu à brincadeira do seu pastor. Pensou que aquilo era brincadeira. Voltando, chegou em São Paulo, o rio Tamanduateí, que é um dos rios que cruza São Paulo, estava transbordando. Eu estava na igreja, na época eu tomava conta da igreja na ausência dele, e 3 horas da manhã ele bateu a campainha, eu atendi, ele descarregou as literaturas, falei, pastor Dércio, dorme aqui, amanhã o senhor acaba de chegar, porque ele morava em Santo André, que é uma cidade a uns 80 quilômetros para lá. Não, eu vou chegar em casa, eu cheguei até aqui, eu vou chegar em casa, 3 horas da manhã. Foi o fato que ele saiu de lá da igreja, que era no Brás, e foi, porque tinha que pegar a Avenida do Estado, que é onde o rio Tamanduateí passa no meio das duas pistas, e o rio estava transbordando, a avenida transbordando de água, enxurrada muito forte. Naquele tempo o rio não era canalizado ainda,
E ele perdeu o controle da direção do carro naquela enxurrada, e a enxurrada levou ele para dentro do leito do rio. Ele, sua esposa, irmã Elizabeth, seus 3 filhos morreram afogados no rio Tamanduateí. Já pensou se ele tivesse ouvido a brincadeira do seu pastor e dito: pastor, eu vou te dar, eu vou de ônibus? Ele teria evitado de morrer. Ele teria evitado de morrer. Eu quero dizer para vocês, tudo que eu prego para vocês, eu estou falando de experiência própria, como eu encaro uma palavra do pastor. Eu não falo nada para vocês que eu não ponho a mão na coisa, que eu não estou agarrado naquilo. Tudo que eu prego para vocês é aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou desejando viver. Eu tenho até citado para vocês muitas vezes, eu tenho advertido vocês dizendo, quando eu falo você, eu estou dizendo eu. Quando eu falo você, eu sou o primeiro da fila. Tudo que eu prego para vocês, eu sou o primeiro da fila. Jamais eu colocarei alguém para fazer algo sem que eu esteja disposto a fazer. Procura a minha linhagem. Nós temos irmãos lá em Minaçu, onde eu fui pastor muitos anos, e em São José dos Campos, onde eu fui pastor há algum tempo. Procure se alguma vez eu dei prova ao contrário disso. Eu sou um homem miserável, fraco, pecador, porém eu sou um namorado da coisa séria. Eu sou um grande apaixonado pela coisa pura, pela coisa verdadeira. Eu não dou conta de ser 100% o que eu prego, porque o que eu prego é Deus, mas eu estou lutando para colocar isso em minha vida. E como Paulo disse em Hebreus 13, onde acabamos de ler, eu vos convido para tentar a isto. E às vezes até nossa brincadeira é Deus. Vocês pensam que um pastor vive falando de si próprio? Ele é dirigido. Porque se você não crê assim, você está perdendo seu tempo. O pastor te fala uma coisa e diz, não, eu não entendo assim, eu não creio assim. Olha, cuidado. Feliz da irmã que tem um pastor no coração. Feliz do irmão que tem um pastor no coração. Feliz. Outro dia dizendo para uma irmã, cuidado com a sua mãe, aquele tumor pode ser câncer. Não é isso não. Tudo bem, eu prometo nunca mais tocar nisso. Mas se você não crer no pastor, se você não tem um pastor, você não é feliz. Viu? Pastor é um diagnosticador, é um homem de joelho no chão, é um homem que para pelas ovelhas. Pastor não é um bestalhão que está diante do povo para explorar o povo. Ai dele, se desenvolver tal caráter. Ai dele, ele vai pagar caro diante de Deus. Ele trabalha com as crianças, brinca com as crianças. O irmão Brana conta que ele fazia até desfile na rua e as crianças atrás dele. Ele amava demais as crianças, dava balinha para as crianças. Aí o carnal disse, é pedofilia. Olha gente, você vai responder diante de Deus por isto. E ai do pastor que desenvolver também isto. Porque não podemos dizer que não tem pastor que tem esse diabo nele. Porém o irmão Brana não tinha esse espírito não. Você deve respeitar mais a Deus, porque senão o juízo pode cair sobre você. Feliz da ovelha que tem seu pastor como um Deus, que entenda do jeito que queira entender. Mas a Bíblia fala assim, pastor é o marido espiritual da ovelha. Pastor é a voz de Deus para a ovelha. Ah, mas o médico não disse assim. Me diga qual é o médico maior. É o homem ou é Jesus que está no pastor? Jesus está no pastor. Ou nós cremos assim, amados, ou então vamos para o mundo. Que já que não cremos em nada, vamos para o mundo. Estamos perdendo nosso tempo aqui na igreja. Vai para o mundo.
Eu penso assim, eu não prego nada para vocês, coisa que eu não tenha em minha vida aquilo. Eu ganhava, eu já falei para vocês, quando eu morava na capital de São Paulo, trabalhava no Banco Itaú, eu ganhava 45 mil, naquele tempo não era ainda, foi em 82, naquele tempo parece que era cruzeiro. O meu pastor chegou lá e disse: eu quero você tomar conta da gráfica de Goiânia, e a igreja não tem condição de pagar isso tudo que você ganha não, nós vamos pagar a metade. Eu não questionei, eu disse: eu vou. Tinha meses que nem condição de pagar nós funcionários a igreja não tinha. Sabe o que nós combinava? Nós éramos lá, eu, irmão Joaquim Rodrigues, irmã Martema, irmã Vera, e tinha na época também a irmã Ruth, por um tempo. Aí o que nós combinava? O irmão Joaquim era administrador, que é até hoje. Nós dizíamos: irmão Joaquim, paga um só, um funcionário, e esse um divide com os outros, assim nós vamos comendo aí. Eu comia na igreja, não gastava muito. Eu dizia: não, então as irmãs, a Martemes, a Vera, que tem família, usufrui do dinheiro, e eu vou comendo, não tenho que gastar mesmo, não pago luz, não pago água. Eu era solteiro, morava na igreja. Vim de São Paulo para morar na igreja. Trabalhava na gráfica com maior orgulho. Você quer saber um homem orgulhoso? Era eu. A Vera, a Mujaci, que partiu, e a Martemes. Nós tínhamos o maior orgulho no encontro, naquele tempo, nos anos 80, era assim, de imprimir maior quantidade, número de mensagens para o encontro. 3 encontros por ano, e nós, a véspera do encontro, o irmão Ricardo traduzia as mensagens, e nós, a Martemes, datilografava, corrigia, datilografava, e enviava para nós na gráfica. E nós tínhamos o maior orgulho de imprimir o maior número. Teve um encontro que nós imprimimos 6 mensagens, 6 títulos de mensagem. Trabalhava até meia-noite. O pastor Joaquim brigava conosco: vocês não precisam fazer serão não. Nós trabalhávamos escondido dele. Ganhava hora extra? De jeito nenhum. Cobrava por isso? Também de jeito nenhum. A gente fazia com paixão pela causa. Eu estou falando isso para vocês só para mostrar que o cristão tem que ter o lado missionário, porque senão vira um materialismo puro dentro da igreja. O cristão tem que ter o lado missionário na alma dele e dela, para ofertar. O maior orgulho que eu tive, era um sonho que eu sempre tive lá, quando eu trabalhava em Goiânia. Meu maior sonho era dizer: irmão Joaquim, eu não quero receber esse mês não, esse meu dinheiro você põe na oferta. E aí, quando eu casei, minha sogra fabricava enxoval lá em São Paulo, e me chamou para revender para ela em Goiânia, no atacado. E aquilo, o dia de sábado, o irmão Joaquim me deu como folga, e no sábado eu saía vender atacado, enxoval, cama, mesa e banho. E por fim, aquele lucro que eu tinha da comissão foi tanto, que aí eu dei conta de cumprir meu sonho, irmão Joaquim. Por umas 3 vezes isso aconteceu, não sei nem se você lembra disso. Chegava com cheque, que era o meu salário, ele pagava em cheque. Eu falava: irmão Joaquim, põe ele na salva, eu não vou precisar não, põe ele na salva de oferta. O irmão Joaquim ficava assim pensando: mas como que esse homem vai comer? Mas Deus me dava. Mas aquilo eu fazia não era para exibir não, eu fazia porque eu tinha paixão de ver a obra de Deus desenrolar, contribuindo. Eu sou apaixonado pela causa, irmãos. Eu quero dizer para vocês isto. Desde os 12 anos de idade, quando eu entrei nisso, eu entrei para valer. Eu nunca entrei nisso para brincar. Às vezes vocês me vêem sorrindo, brincando, é para deixar escapar um pouco da pressão, porque um pastor carrega uma tensão 24 horas por dia. Eu pego na costela do irmão Mauro, porque ele precisa de massagem, né? Grandão, não fizer massagem ele pode entortar a coluna. Isso é ajudando, né? Mas é para deixar escapar a pressão. Mas vocês não pensam que o pastor é um sem vergonha. O vosso pastor é um homem que geme pelas vossas almas. Você quer ver eu ficar triste quando eu ver um membro desviando,
dando ouvido a tonterias. O irmão Magno, o irmão Samuel me acompanham, eu puxo a orelha deles dizendo: vai visitar. Você já visitou fulano? Já visitou ciclano? Você visitou aquela família que eu te falei? Visitou não? Ah, irmão, cadê o irmão Lourinho? Põe ele na cadeia, irmão Lourinho. Não está obedecendo, né? Eu fico triste porque eu quero vê-los todos na fileira do Evangelho. Eu quero vê-los todos marchando na fileira do Evangelho. Se vocês querem uma coisa qualquer, vá lá na Universal, nessas denominações, lá ele aceita de qualquer jeito. Aqui não. Aqui nós queremos Deus. E o pastor não está querendo colocar vocês num beco sem saída. Jamais, irmãos, eu prego para vocês coisa que não está em mim. Tudo que eu prego para vocês, eu sou o primeiro da fila. Eu sou o primeiro da fila. Eu não estou aqui para ser um figurão, figura decorativa. Eu estou aqui para ser modelo, exemplo e conselheiro e amigo. Porque se o pastor não for assim, vamos ver aonde isto. A igreja tem que se espelhar em algo. Eu estava lendo ontem no culto lá em Taguatinga, Gênesis 6. Ouça aquele culto de ontem, está na gaveta. Deus se entristeceu tanto com o homem nos dias de Noé, porque suas mentes só maquinavam o que era mal. É escrito lá, Gênesis 6, verso 5. Ao ponto dele dizer: eu me arrependi de ter feito o homem. Veja, o homem só maquinava o que era mal. Eu vi um dia uma professora falar isto numa palestra. Ela disse: infelizmente, você vê 3 classes de alunos dentro de uma sala. Às vezes, ela dizendo, às vezes eu faço um risco para mim saber o caráter das crianças, como os professores aqui da escolinha também devem prestar atenção nisto. Veja as respostas que elas têm às minhas perguntas. Ela disse: uma criança que tem uma mente pornográfica, um risco que você faz na lousa, no quadro, ela já fala uma frase pornográfica. Faz um risquinho, ela disse: eu fiz um risquinho na lousa e perguntei para as crianças: o que é que isso parece? Aí cada criança deu um palpite. Uma criança disse: parece um membro íntimo do homem. Mente suja, pornográfica. Outro disse, que já tinha mente pura, disse: parece uma pombinha voando. Mente pura, não é? Mas o outro, com a mente suja, disse: parece um órgão íntimo do masculino. E assim é todos os seres humanos. Apresenta um quadro diante deles, e cada um mostra o que está dentro dele, vai julgar segundo o que está no coração dele. Essa coisa é isto, fala a palavra mais baixa. Outro que tem a alma pura, a mente, tem coisa melhor, meus irmãos, do que ter mente virgem. Quando você tem mente virgem, você não vê maldade em nada. Para você tudo é puro, tudo é bom. Eu sofro demais com isto nos negócios. Às vezes eu vou negociar com pessoas que não são honestas, e eu julgo elas por mim. Eu penso que elas são honestas como eu gosto, luto para ser, e aí eu levo chumbo. As pessoas realmente sem Deus, elas não são honestas. Por você ter mente virgem, as pessoas às vezes não têm e te julga mal como elas são. Porque é o que está no coração da pessoa, ela julga as pessoas de acordo com aquilo que está no coração delas. Se a pessoa é adúltera, ela julga todo mundo que é adúltero, porque ela é. Jesus disse: a medida que você tem é a medida que você vai medir os outros. Jesus falou isto. Se a pessoa é assassino, ele julga todo mundo é assassino. A pessoa não presta, ele julga todo mundo não presta.
Não é assim não, gente. Não é assim não. Existem pessoas boas ainda. Existem pessoas puras ainda. Existem pessoas sinceras ainda. Existem pessoas verdadeiras ainda. Existem pessoas que são de baixo calibre, porém existem pessoas que são de alto calibre. Não é porque a pessoa caiu na esparrela que ela é daquilo. Você lembra da história da águia que o irmão Brana conta? Aquela tempestade forçou a águia a descer e ela estava sentada no galho de uma árvore, e justamente onde o irmão Brana estava acampado, lá na caça, lá no meio da mata. E aí o esquilo de pinheiro saía do oco do pau e via a águia lá e começava a chirlear. O irmão Brana interpretando o chirlear dela, ele fala isso na Mensagem de Adoção, volume 5, lá nos últimos parágrafos. O chirlear do esquilo significava difamação contra a águia. Ah, essa águia é fraca, veja, ela desceu. Nunca vi a águia descer a nível baixo, e essa aí desceu. Ô águia, você não é nada, você é fraca, você não presta, você é desvalida. Irmão Brana interpretando aquele chirlear do esquilo que saía na boca do pau, que olhava, via a águia lá e dava aquele chirleado. Aí o irmão Brana começou a observar o comportamento da águia. E aí ele viu por que ela desceu, porque tinha acontecido uma tempestade tão terrível no ar. E aquela tempestade forçou a águia a descer, desequilibrou ela. Porém, quando ela estava lá embaixo, ela se refez as forças, bateu asa, ajustou suas asas e bateu asa. E o esquilinho lá de pinheiro chirleando, difamando dela. De repente ela bateu asas e começou a subir. Subir. O irmão Brana pegou uma lente de binóculo de grau e olhou. De repente ele viu só uma pintinha lá no ar. Era a águia que tinha subido. Às vezes isso acontece com o cristão. Às vezes ele desce por tempestades espirituais da vida, força, contrariando a natureza dele, porque o cristão é viver no alto. Mas às vezes tem tempestades da vida que força ele descer, porém ele não ficará ali. Ela não ficará ali. Vai haver um levantar, um bater de asas. Espere e veja. Por isso nós não podemos julgar as pessoas pelo seu nível baixo. Às vezes ela desceu por uma tempestade diabólica que o pegou nas alturas e golpeou e forçou a descer. Você tem que saber que a nossa vida é composta de fases. Não é porque somos batizados com o Espírito Santo que não teremos fases negras, como Abraão, nosso pai da fé. Você visse Abraão mentindo para Abimeleque, combinando com Sara para mentir para Abimeleque, que ela era sua irmã, você escandalizaria com Abraão. Você caía da fé. Aí seria o herói morto. Você sabe o que é o herói morto? Você já viu essa frase? Herói morto. Você tem aquele homem como seu herói. Porém, quando você vê uma falha dele, você decepciona com aquilo e aquele herói morre dentro do seu coração. Aí você vai procurar outro herói para você espelhar. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque aí você vai sempre ter um herói morto em seu coração por causa do baixo dele. Você tem que saber que as pessoas são humanas e como humanos estamos sujeitos às fases da vida. Você nunca pode idolatrar, dizer aquilo lá é como é que eles falam do Papa? Eles falam do Papa que o Papa é o único homem como é que chama, gente? Que não tem falha, é infalível. Infalível.
Irmão Brana disse: isso não é verdade. O único infalível é o Senhor Jesus Cristo. Todos os homens daqui da terra têm fabilidade. E se você entender isto, você nunca vai deixar seu herói morrer. O marido é o herói da esposa, a esposa é a heroína do marido. E não é as falhas dele que vai matar sua imagem no coração dela, para ela largar dele e arrumar outro. Não é as falhas dela que vai matar ela no coração dele, para ele largar dela e arrumar outra. Ela continua sendo sua heroína, ele continua sendo seu herói, um batalhador. Se vocês me virem no amanhã, na sarjeta, bêbado, não me julgue por aquilo. Julga assim, aquele homem foi um lutador pela verdade. Ele é uma águia que desceu forçado por uma tempestade. O irmão Brana falou isso, eu estou falando baseado no que o irmão Brana disse. Ele disse: eu amo tanto a Jesus, eu amo tanto a Jesus, porém, se um dia ele me mandar para o inferno por uma fraqueza minha, lá do inferno eu continuarei amando a ele. Lá do inferno eu continuarei amando a ele. Que se ele me mandou foi por uma causa justa, que eu errei. Porém, se ele me mandar com esse espírito que eu tenho, lá do inferno eu continuarei amando a Jesus. Oh, irmão, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Você não vai se tornar uma vítima nunca. Se ele te mandar para o inferno, você vai dizer: mereci, eu errei mesmo, eu mereci. Você não vai para lá como uma vítima. Tadinho de mim, sou um grande lutador, lutei tantos anos pela verdade, só porque eu cometi aquilo, Jesus me mandou para o inferno. Você não vai alegar nada disso. Você vai dizer: eu fui para o inferno porque mereci, eu errei. E Deus achou eu digno de me mandar para o inferno, é justiça dele. Só que não é por isso que eu vou odiá-lo, não. Isso aconteceu com Jó. Deus permitiu aquela lepra cair sobre Jó, e nem por isso Jó odiou a Deus. Jó nunca fez por onde daquilo, nunca. É um homem justo. Leia Jó capítulo 1 para você ver. Jó era um homem justo, reto. Porém Deus, para provar para o diabo quem era Jó, permitiu jogar Jó naquela esparrela. Porém ele confiava no espírito de Jó, que Jó não pecaria, mesmo na lepra. Jó disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome de Deus. Ele tinha direito de odiar a Deus. Ele tinha o direito de blasfemar contra Deus. Porém ele não usou desses direitos. A maior grandeza de um homem é ter o outro nas suas mãos, a fraqueza do outro nas suas mãos, e não puxar o gatilho para matar o outro. Você tem o outro nas suas mãos. Ninguém, além do marido, tem a esposa na mão, porque ele convive com ela, conhece as fraquezas dela. Mas não é por isso que ele vai detonar ela. Ele tem a vida dela na mão. A mulher tem a vida do marido na mão. Ela conhece as fraquezas dele. Mas ela, cristã, ela nunca joga aquilo na cara dele. Ô, seu sem vergonha! Não, ela o respeita, ela tem ele como seu Senhor. A mulher cristã é assim. O homem cristão é assim. E isto é que forma um casamento duradouro. Um casamento de raízes. Casamento que não tem respeito, não tem duração longa. Vida cristã que não tem respeito, não tem duração longa. O respeito e a humildade são irmãos gêmeos na vida cristã, na vida social, na vida conjugal, em todos os ângulos da vida que você for enfrentar. Essas duas qualidades são indispensáveis para a vida de um vitorioso. Respeito e humildade. Você nunca viu pessoas desrespeitosas ter sucesso.
espiritualmente. Às vezes tem materialmente, como Hitler, aquele grande desrespeitoso dos judeus, teve. Só que o fim dele foi um sumiço que ninguém achou ele. Ninguém sabe o paradeiro de Hitler até hoje, por causa do ego que aquele homem tinha. Deus nos livre disto, irmão. Se há uma coisa que eu desejo na minha vida, meus irmãos, é ser mais crente. Eu não estou preocupado em entender tudo que Deus fala, eu estou preocupado em obedecer tudo que Deus fala. Esta é a minha maior preocupação. Jesus nunca disse, o entendeste? O entendeste? Ele somente dizia, o creste? O creste? Se tu creres, verás a glória de Deus. Bem-aventurado uma igreja que permanece nesse bom espírito, que tem um pastor e que vela pelas palavras deste homem. Hoje é raro, meus irmãos, hoje é raro. Por qualquer coisa já troca de igreja e vira aquela miscelânea. Por isso que eu digo, eu me orgulho de vocês. Vocês aguentam a correção, humildes, submisso. Eu tenho orgulho de vocês. Vocês estão aqui porque vocês amam a verdade. Eu tenho orgulho de meus obreiros, de meus diáconos. Nas reuniões aqui sai faísca de fogo, mas termina com lágrimas, abraçando um ao outro. Isso fala que nós estamos aqui não por promoção pessoal, não. Os cantores nossos, eu falo com segurança, eles não cantam por promoção pessoal. Outro dia uma jovem, vem de outra cidade, de vez em quando vem e canta aqui. Todas as vezes que ela vem, ela canta. Mas eu liguei, você vai vir agora na ceia? Ah, não, chega lá, o senhor não deixa eu cantar, que me desanimou tanto. Falei, ah, bichinho, então você vai é por promoção pessoal, né? Você vai é para se apresentar, se exibir. Ah, porque ela quer casar. Casamento, então você quer casar através de promoção pessoal. Eu não vou chamar ninguém não. Se quer cantar, ensaia com os tocadores e ponha seu nome aqui na lista e eu chamo. Todos que põem o nome da lista eu chamo. Agora eu não posso chamar, porque para começar às vezes você não ensaiou, não é? Às vezes eu chamo pessoa que eu confio, que está bem afinada, eu chamo assim de improviso. Mas tem uns que você não pode chamar, que às vezes não ensaiou. E outros você não pode chamar, porque sabe que ele vai fazer aquilo por promoção pessoal, por vaidade. E na casa de Deus não cabe isso, irmãos. Vaidade e orgulho são duas qualidades que não cabem na casa de Deus. Aqui cabe pessoas defuntas para isto. O orgulho é um defunto aqui no nosso meio. A vaidade é um defunto aqui no nosso meio. Aqui o que é promovido é o amor divino. Nós cantamos por causa do amor divino pela palavra. Por isso que às vezes cantando chora aqui com o microfone na mão, porque canta vivendo aquilo que canta. Eu acho lindo, eu fico encantado quando eu vejo isto fluindo em nosso meio. E a razão pela qual eu estou aqui é porque eu amo vocês e amo esse bom espírito que vocês têm cultivado até aqui. Eu amo. E eu espero que cada dia isto seja alimentado em nosso meio de uma forma maior. O amor pela palavra acima de qualquer coisa. Repito, a beleza da igreja, o valor da igreja não está medido por dinheiro, mas está medido no caráter do seu povo que ali se reúne. O valor da igreja
Ou se eu pudesse falar isto, tivesse um alto-falante grande aqui em cima da igreja, para eu falar isso para o mundo inteiro ouvir, eu falaria. O valor de uma igreja não está medido no dinheiro que ela tem, mas está medido no caráter da sua gente, que ali se reúne. É caráter de alto nível. Caráter de alto nível. É o caráter do povo de Deus. Amém, glória a Jesus. Irmão, esse relógio aí está certo, irmão Marco? Misericórdia, 10h15 já. Manda as cozinheiras pôr água no feijão lá para aumentar, para dar para todo mundo comer, porque eu não vou parar por agora não, viu? Nem entrei na mensagem. Vocês estão me passando a conversa e não deixam eu ler a mensagem. Já faz muitos domingos que eu trago para ler, vocês não deixam, a culpa é sua, viu? Vocês prendem mão magna. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, porque a coisa é tão gostosa, irmão. Se a gente tiver cuidado, a gente fica nisso. A coisa é muito rica. Um culto é a maior riqueza que o cristão tem na vida. Faz 46 anos que eu sou batizado, e eu nunca me acostumei com um culto, ou eu pregando, ou alguém pregando, mas eu nunca, cada culto para mim é o primeiro da minha vida. Eu encaro assim como o primeiro da minha vida. Eu amo. Busca meu currículo para vocês verem. No tempo da minha adolescência, da minha infância ali em São Paulo, um dia que você vê o pastor Adil, chama ele e pergunta como que era o irmão Adalto lá. Toda a vida fui um homem que amei demais esta causa. E é uma coisa que tem muitas coisas que eu quero que Deus tire de mim, mas uma coisa que eu nunca quero que Ele tire de mim é este amor pela causa. Esta coisa eu tenho certeza que isso é de Deus. Eu quero que Ele faça fluir mais, né? Vamos lá, Filemão capítulo 1, primeira parte. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Coloca você nesse sujeito. Sujeito aqui é Paulo. Esse sujeito agora é você. Fala agora seu nome. Eu vou falar o meu, você fala o seu. Todos juntos. Adalto, prisioneiro de Jesus Cristo. Você falou o seu? Falou o senhor Camimura, irmão Camimura. Falou? Eu não ouvi, falou bem forte. Vamos ouvir mais alto. Vamos. Adalto, prisioneiro de Jesus Cristo. Senhor, que assim seja. Que assim seja, Jesus. Se há uma coisa que eu quero, é isto para a minha vida. Eu não estou interessado em que o Senhor faça a minha vontade, mas eu estou interessado que o Senhor faça a tua vontade em minha vida. Perdoa-me, santifica-me, restaura-me, em nome de Jesus. Amém, podeis assentar. São Pedro disse que a igreja é o trono de Deus. Ele disse, o julgamento começa pela casa de Deus. Está lá em 1 Pedro, né? O julgamento começa pela casa de Deus. A casa de Deus é a igreja. A igreja é o tribunal, é a tribuna, onde é proferida as leis divinas. Deus ajude nós a aceitar suas leis. Que Ele não nos encontre aqui na terra, na sua segunda vinda, nós lutando contra as suas leis. Será terrível demais recalcitrarmos contra as leis divinas. Que Ele nos dê um coração sensível, humilde, submisso, e dizer, Senhor, o errado sou eu e o certo é o Senhor. O errado sou eu e o certo é o Senhor. Que morra eu e viva Jesus. Deus quer nos ver rendidos assim, prisioneiros assim. Vamos lá, página 16, parágrafo 111. Os cozinheiros estão ouvindo lá, né, irmão Magno, na televisão.
Eu espero que as cozinheiras estejam cozinhando, porém prestando atenção no vídeo aí, na televisão aí, que está reproduzindo o culto. Eu não quero só a vossa comida, cozinheira, eu quero também vossa atenção. Tem muita coisa que mulher fala que não precisa falar. Blá, 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 diz que o dia que a mulher fala menos é o mês de fevereiro, que só tem 29 dias. Mas a mulher cristã deve pôr freio na língua, viu? Põe a trava na língua, Espírito Santo é o freio. É o freio. Nós agradecemos demais por estas cozinheiras, elas fazem de coração. Mas eu quero amar vocês, minhas irmãs aí na cozinha. Eu quero amar. E o amor é puxão de orelha, expressado com puxão de orelha. Isso significa preocupação. Eu não quero só a comida física de vocês, eu quero também a atenção espiritual de vocês. Eu achei muito lindo, toda segunda-feira à noite, eu puxo a página de Goiânia para assistir a escola. E na escola anterior o pastor disse, lá tem vários funcionários hoje, homens, mulheres. Aí ele disse, eu dispenso, ele chegou até a apontar o dedo para o irmão Joaquim, que é um funcionário mais antigo. Mesmo o irmão Joaquim Rodrigues, que querer usar barba, você está dispensado do nosso trabalho aqui na igreja. Ele disse, barba é um espírito maligno da era. Ele disse, não esta barba desse ancião, que tem aquilo por uma vocação, mas hoje não é vocação, hoje é um espírito que batizou os jovens, os que têm barba. É um espírito, e geralmente, meus irmãos, eu falo lá no mundo para te desanimar a copiar essa coisa do mundo. Esses barbudos é porque está querendo mostrar uma imagem de macho, mas a maior parte deles são mais efeminados do que masculino. E você querer copiar isso deles, e você querer copiar esse espírito da barba deles. 90% ou mais desses barbudos lá do mundo é porque está querendo mostrar uma imagem de masculinidade, quando na realidade são efeminados. Eu conheço esse espírito. Por isso que o Espírito Santo, quando fala, ele está amando a igreja, gente. O Espírito Santo não está espancando, não. Ele está amando. Eu achei linda a colocação dele. Qualquer funcionário que quiser trabalhar no estúdio da igreja, em qualquer departamento da igreja, seja cristão com aparência. A Bíblia diz, nós temos que ter aparência de santidade. É igual as irmãs que cantam. Irmãs que cantam com esse vestido coladinho, ela não está tendo aparência de santidade. Está tendo aparência de sexy. Eu falei ontem lá no culto de Taguatinga. Isso me veio muito forte essa semana. Na internet eu vi aquelas irmãs da África com vestido coladinho. É lógico que os africanos têm seu estilo, porém não é necessário de ter o estilo mundano. Você pode ter seu estilo sem copiar do mundo. Para que tem que ter aquele vestido coladinho, cantando e rebolando? As irmãs lá na frente, rebolando. Sabe o que me veio? No espírito, pastor não tem nenhum ponto de vista próprio. Tudo é Deus que coloca na alma dele para ele falar para o povo, que aquilo é útil para o povo. Sabe o que me veio no espírito, quando eu vi aquelas irmãs da África cantando, rebolando? O que muitos brasileiros estão copiando. Outro dia eu vi um pastor falando sobre a técnica como é que chama esse gesto de rebolar assim? É coreografia. Como é que é? É grafia ou gafia? Coreografia. O professor Dilson falou. O pastor falando, o cristão tem a coreografia de Deus. Eu pergunto, Deus tem essa coreografia sexy? O dançar no espírito é outra coisa muito diferente. Davi dançou no espírito ao ver a arca voltando, mas ali ele estava vibrando no espírito. Não é essa coisa de todo hino ter que dançar, virou moda. Nada das coisas de Deus é moda, aquilo vem à tona de uma forma esporádica.
Todo canto tem que dançar. Isso é dançar no espírito, coreografia do espírito. Sabe o que me veio na alma quando eu vi isso? Eu voltei lá quando eu era criança. Vocês já tiveram gatas em casa? Gata, gato? Quem já teve? Levante a mão. Quando eu era criança, nós morávamos na roça. Aí meu pai tinha que criar gato para comer os ratos, senão os ratos comiam até gente dentro de casa. Criava gato, gata. E sabe qual é o comportamento da gata quando vai, como é que chama? No tempo do cio dela. Para ela chamar a atenção do gato. Vocês lembram, vocês eram criança? A gata põe a cara no chão e começa a rebolar o bumbum e começa a gritar, miar, miau. E o gato de longe sente o cheiro do cio dela e vem. Você já viu isso? Vocês já viram? A gata rebolar e me veio no espírito. Ah, meu Deus. Sabe de onde veio o rebolado? É das gatas. Por isso que eles chamam a gata, minha gata. Os moços chamam as moças de minha gata. Eu disse, meu Deus, como que o natural fala do espiritual? Esse rebolar é das gatas, convidando o gato para o sexo. Esse rebolar das mulheres com essas roupinhas coladas, é chamando os gatos para o sexo, nos púlpitos das igrejas. Meu Deus, aonde a coisa foi parar? Aonde a coisa foi parar? Primeira Bíblia que Deus escreveu foi a natureza, comportamento dos animais, comportamento dos astros, comportamento da criação. É uma Bíblia. Aquele rebolar é o instinto da gata, mas não é instinto de mulher, não. Mulher chamar a atenção do homem com esse rebolado e com essa roupinha arrochada. Isto é pecado. A Bíblia diz que o homem que olhar para ela e cobiçar, ele é adúltero. E aí eu meti o pau, eu não, o Espírito Santo. Essa hipocrisia do Congresso, que aprovou a lei dos estrupadores, dizendo que aquele homem é estrupador. Um homem de sangue puro, sadio, que só come comida sadia, ele tem sangue puro e ele é masco, ele é masculino. Você quer que os homens hoje seja tudo uma nhequinha, vê a mulher pelada e não tem nenhuma reação. Eles querem isto. Por isso que chama os homens de estrupador. Aquela hipócrita daquela mocinha foi 3 horas da manhã no hotel, na porta do lutador que era sangue puro, Mike Tyson, bateu na porta do quarto dele, entrou para dentro e depois saiu condenando ele na mídia, dizendo que ele estrupou ela. Mulher que vai 3 horas da manhã na porta do quarto de um homem, o que ela está querendo? Mulher que anda de shortinho na rua, expondo suas partes íntimas para os homens, o que ela está querendo? Eu vi um dia uma reportagem de uma mulher, uma moça, acho que é na Bahia, shortinho, todo dia tomava o ônibus com aquele shortinho mais sensual. E aí chegou um dia que o cobrador não aguentou e rasgou o verbo para ela e levou ela para um motel. Aí ela pôs na manchete: cobrador do ônibus me estrupou. Ora, aquele homem é homem de sangue puro, é homem com saúde. Ele não tem Deus, porque nós que temos Deus, nós nos dominamos, viramos o rosto para ser um filho de Deus. Mas eles não têm Deus. O que você espera de um homem deste? É uma pólvora no cartucho, puxa o gatilho e sai fogo. As mulheres se tornaram hipócritas para justificar a sua sensualidade. Começa a condenar os homens, chamar de estrupador. Isso é hipocrisia, minha gente. Por que não veste decentemente? Eu digo, vista decentemente e cairá o índice de estrupo 90%. Porque tem homem que tem um espírito mesmo de adultério.
que tem espírito de adultério. Mas 90% dos homens que praticam isto é insuflado o desrespeito feminino com a sua virilidade masculina. Vista decentemente. Eu queria ter um alto-falante aqui em cima da igreja para jogar essas palavras. Só que queria que o mundo todo ouvisse. Casa Branca, o Planalto, Congresso. Isto é hipocrisia. O mundo jaz no maligno. Deus olha para isto e lembra de Gênesis 6, verso 5. Eu me arrependo de ter criado o homem. O homem e a mulher só maquinam o mal. A mulher maquina o mal para ser uma gata. Coreografia diante dos homens, igual a gata, diante dos gatos, chamando a atenção. Ela sabe que ela chama a atenção, vestindo daquela forma. Ela tem senso para isto. Ela sabe que aquilo é diabo atrás disto. É verdade. Minha esposa, como mulher, deu 3 filhos, fica espelancando na barriga. Deixa eu fazer a plástica, eu disse. Digo para ela todas as vezes, o dia que eu morrer, você vai e faz do jeito que você quiser. Mas enquanto eu existir, você não vai ser uma prostituta. Quem faz isto, ela pode ser sincera quanto for, mas o espírito de prostituição pega ela. Eu faz quase 60 anos que eu vivo, gente. Aqui não é um bestão que vive aqui não. Eu conheço as coisas. Quando eu morrer, você faz o que você quer, mas enquanto eu viver, você vai ter que viver segundo a inspiração de Deus no meu coração. Ah, mas essas pelanconas, eu disse, que dia que eu te reclamei por elas? Ah, meu seio caído, que dia que eu te reclamei contra esse seio caído? Isso é prova que você amamentou, que você foi mãe. Essas estrias é prova que você foi mãe, gerou filho. Você quer se apresentar para quem? Seu marido ou por esses adúlteros? Usar essas roupinhas apertadas para chamar a atenção desses irmãos da igreja, que são adúlteros, que nunca nasceu de novo. Na igreja tem isto. Na igreja tem isto. Homens sem vergonhas. Nós não estamos brincando com Deus aqui não, meus amados. Você quer brincar com Deus? Vai na Universal, nessas denominações. Temos pecado? Temos. Temos erro? Temos. Mas nós não concordamos com nenhum deles. Aqui se prega a verdade. O irmão Brana disse na mensagem pergunta e resposta número 3. Ainda que me ofenda, porém eu não posso deixar de vos ensinar a verdade. Leia lá, pergunta e resposta número 3, ele fala isto. Ainda que me ofenda, ele disse, eu tenho filhos desviados. Ele fala, isso me pega, me ofende, mas não é por isso que eu vou deixar de vos ensinar a verdade. Não é porque eu tenho erros que eu vou ensinar para vocês um caminho torto. Meus erros não podem me evitar de ensinar para vocês o caminho reto. O eu de fora não vale nada, mas o eu de dentro vale muito. O eu de dentro é Deus. O eu de fora é pó, vai voltar ao pó, mas o eu de dentro é Deus e vai voltar para Deus. Eu amo este evangelho, irmãos. Eu não prego para vocês uma utopia. Eu prego para vocês uma coisa que eu amo, com sinceridade. Eu não dou conta de obedecer 100%, porque eu sou humano. Porém eu creio 100% nesta palavra, nesta mensagem, nesta Bíblia. Eu
creio 100%. Eu não sou incrédulo à palavra de Deus. Eu não dou conta de obedecer 100%, porque eu sou humano, tenho meus limites. Eu me envergonho de meus erros. Coisa que eu tenho mais vergonha de meus pecados. Eu tenho vergonha do adalto de fora, mas eu tenho orgulho do adalto de dentro. E assim você deve dizer para você mesmo, para você mesma. Aleluia. Glória a Deus. Que hino que a irmã tem? Aquilo que vocês cantaram na... É hora da oferta. Canta ele de novo. Bonito. Todos os hinos que vocês cantam é bonito. Canta ele de novo. Pastor, ele ama a sua gente. Eu gosto dos cantores da igreja A, da igreja B, das nossas irmãs da igreja. Mas eu sou apaixonado pelos meus. Por quê? Porque os meus eu conheço a luta deles para ensaiar, mora longe, e faz isso com tanto sacrifício, com tanto amor, e não reclamam. É por isso que eu amo, porque eu vejo que eles fazem com amor. Canta feio? Feio para os outros, mas para mim é bonito, viu? Quer criticar meus cantores? Critique, mas eu tenho orgulho deles. Bom, Magno, não vai poder começar a leitura hoje de novo. Vamos ouvir esse hino? Vamos. Como é que foi, minha filha? Passou lá ontem? Passou? Se Deus quiser. Ela veio chorando sexta-feira no escritório. Pastor, ora por mim. Eu vou fazer o concurso. Eu tenho um sonho de ser uma médica. E o vestibular é difícil demais. Ora por mim. Eu chorei com ela, orei com tanto amor. Eu creio que Deus vai te ajudar, irmã. Creia, confia. Eu amo minha gente. Eu amo esta gente, viu? Cante, irmã, cante. Eu sei que Cristo salva um pecador.
disto? Feliz do homem e da mulher que se coloca diante de Deus como um pecador. Jesus elogiou a ação daquele publicano por ele se colocar diante de Deus como pecador. Tem misericórdia de mim, pecador que sou. E ele reprovou a ação daquele fariseu que chegou diante dele para orar, elogiando-se a si mesmo. O publicano saiu justificado, o fariseu saiu condenado. Aprenda com isto. Nunca chegue-te diante de Deus como um bom. Sempre a maneira de você ser abençoado por Deus é chegar como publicano. Senhor, eu não valho nada, porém eu estou aqui para buscar uma migalha de Ti. Eu tenho vergonha do meu ser de fora, porém o meu ser de dentro está gemendo por Ti. O ser de fora não geme por Deus, não. É o de dentro é que geme. Vamos ficar de pé. Irmão Sandro, vem cá orar, agradecendo a Deus por esse culto. Se você quer chorar um pouquinho, chore. O altar é lugar dos chorões. O altar é lugar dos chorões. As lágrimas. Esse altar nunca pode ficar seco. O zelador da igreja tem que ter todo culto trabalho para esfregar as lágrimas, o catarro das pessoas que choraram no altar. Não deixa o altar secar, não. Não deixa o altar seco, não. Tenha lágrimas para molhar o altar. E as lágrimas intima a Deus a vir nos ajudar. Oremos com a alma. Senhor Deus, o que nos traz aqui, Pai, é a convicção de que o Senhor está presente em cada culto. Eu não tenho dúvida disso, Pai, porque o que tem sido falado aqui tem transformado vidas. O nosso desespero, Pai, é porque nós não somos o que éramos e não somos o que desejamos ser, Pai. Mas, Senhor, a Tua palavra ela tem nos colocado, Pai, diferentes. Eu creio que cada irmã, cada irmão, eles não são mais aquilo que era, Pai. Deus, porque nós podemos perceber, Pai, que a Tua pregação tem nos mudado, Pai. Nós não temos, Pai, medos de ser corrigidos, porque a Sua correção, ela nos leva mais próximo de Ti, Senhor. O verdadeiro cristão, ele tem essa consciência, Pai, que a Tua palavra, Pai, ela nos aproxima do Senhor, e nós estamos aqui para ser cortados mesmo, nós estamos aqui, Pai, é para ser moído mesmo, porque ser cristão, Pai, é livrar do homem, é livrar do nosso ego, é livrar do nosso orgulho. Eu me lembro do Teu profeta chorando, Pai. Ele disse: a cada pôr do sol eu quero estar mais próximo do Senhor. E nós estamos aqui porque nós temos esse desejo, Pai, de estar mais próximo do Senhor. Deus, perdoa, Pai. Perdoa as nossas falhas. Mas nós falhamos, Pai, querendo estar na Sua presença. Nós falhamos querendo ser melhores cristãos, Pai. E quando nós viemos na Tua casa, que o Senhor fala com nós, Pai, nós saímos daqui com um gozo tão grande em nossas almas, porque parece que tudo que nós precisamos ouvir, o Senhor fala com nós, Pai. Deus, nós sabemos que não é fácil ser um pastor, mas Deus, que o Senhor possa, Pai, continuar guardando, Senhor, ungindo o nosso pastor. Nós sabemos que o diabo, ele quer destruir o correto, é o verdadeiro, é aqueles que estão ao lado de Deus, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor tem algo maior para nós.
Nós sabemos que o Senhor tem a sua palavra para nós, e não tem poder que possa destruir isso. A nossa proteção não é nossa, Pai. A nossa proteção é do Senhor. É o seu sangue que nos protege, Senhor. Deus, nesta manhã tão gloriosa, que todos os demônios, Pai, foram expulsos, porque a tua palavra, ela tem o poder de derrubar câncer, de livrar de qualquer doença, e a tua palavra, ela foi dita nesta manhã. Então nós sabemos que os que estavam doentes foram curados, Pai, que aqueles que precisavam de um reavivamento, eles foram reavivados. Senhor Deus, nós temos só a te agradecer, Pai, pelas tuas ricas misericórdias, por esta igreja, por cada irmão, pelo nosso pastor. Se bem pensarmos, Senhor, nós temos muito que agradecer, muito que agradecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Você quer chorar, mas no altar pode vir. Abraça seu irmão, abraça sua irmã. 5 horas em ponto começa o culto de Santa Ceia hoje à noite, viu? 5 horas em ponto começa o culto de Santa Ceia hoje à noite. Deus os guarde, Deus os leve em paz. Tenham todos um bom dia, um bom almoço na presença de Jesus.